De novo. Então, para a gente já começar a nossa noite melhorzinho, um pouquinho, vamos fazer uma subida vibratória. Porque a gente costuma ser assim, o nosso anjo da guarda vem, está do nosso lado, está todo mundo aqui. Não, nós precisamos aprender a nos elevarmos para a gente ir até um pouco mais longe, para a gente mudar a nossa energia. Porque a nossa energia aqui, ela é um pouco mais densa, um pouco mais animalizada. E eles já estão, né, um pouquinho melhores. Então, nós vamos aprender também a ir até eles. Então, por alguns instantes, nós vamos fechar os nossos olhos, silenciando tudo o que nos preocupou, para que possamos sentir ao nosso lado, realmente, o nosso anjo da guarda. Ele que está um pouco mais perto de nós, para que ele possa nos elevar um pouquinho mais, para que possamos chegar até onde estão as falanges do bem, as caravanas do amor, aonde estão as correntes médicas, socorristas e evangelizadoras. Vamos chegando até Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil. E esse companheiro nos leva até Maria, a doce mãe de Jesus. Maria, personagem importantíssima, porque por conta de Maria, pela sua abnegação, pela sua submissão à vontade de Deus, trouxe para nós a luz do mundo, seu Filho Jesus. E ela nos abraça, acalma nosso coração e nos diz assim: vem, eu vou te levar até meu filho querido. E as nossas mentes, os nossos corações vão sendo levados até o Mestre, que nos olha amorosamente, que sabe das nossas maiores necessidades, que sabe das nossas fragilidades. E ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vou levar o seu pedido, vou levar a sua intenção, o seu coração até o Pai. Pai da vida, que nos oportunizou a reencarnação, a nossa melhor reencarnação que é hoje. E assim, vamos descendo lentamente, retornando agradecidos e abençoados. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. E nós vamos comentar o item 4, os infortúnios ocultos. Dizem, e é verdade, né, que o brasileiro, em geral, é um povo muito solidário, muito caridoso. E isso é verdade. Basta ver que sempre que há uma calamidade acontecendo, por exemplo, como está acontecendo agora com as enchentes, né? Quanta gente perdeu tudo, quanta gente ficou desabrigada. E o que a gente vê? A gente vê isso sendo noticiado amplamente. A gente vê um grande movimento de todas as massas querendo ajudar de alguma maneira. Há pouco tempo atrás tivemos aquelas tragédias de Mariana, de Brumadinho, onde muitas vidas foram ceifadas. E tantas outras tragédias que acontecem. E o que é que acontece? Todo mundo se mobiliza. No caso de Minas, por exemplo, pessoas de todo o Brasil, voluntários, bombeiros, defesa civil, todo mundo se mobilizando. E foi uma coisa linda de se ver, né? Foi muito bonito. Mas
A gente vê também muitas campanhas de agasalho, a gente vê campanhas do Brasil Sem Fome e tantas outras campanhas que vão chegando até nós, né, através da mídia. E isso tudo é muito bom, ela chama muita atenção. Mas ao lado dessas tragédias, que são amplamente difundidas, existem 1000 outras tragédias acontecendo silenciosamente, que são os infortúnios ocultos, que a gente não sabe muitas vezes, que a gente não tem olhos de ver o que está acontecendo. Nós estamos, muitas vezes, muito ocupados com a nossa vida, com a nossa correria do dia a dia, do ganhar, para a nossa subsistência, que é normal, e é assim que tem que ser, é uma lei do trabalho. Mas o que nós estamos vendo muitas vezes é a procura desenfreada pelo supérfluo, por aquilo que está extravasando em nossa vida, que é a materialidade. Eu tenho um carro, eu quero outro carro. Eu tenho um apartamento, preciso da casa da praia. Então, eu estou sempre sofrendo, trabalhando para ter uma coisa que às vezes eu não preciso. Não é verdade? E muitas vezes a gente se torna indiferentes, né? Porque por conta dessa correria do nosso dia a dia, do tomar conta da nossa vida, a gente vai se tornando indiferente. Simplesmente não tem olhos de ver o que está acontecendo. E o Evangelho, ele nos ensina que devemos ser caridosos, fazermos o bem sem ostentação, fazer o bem sem olhar a quem, como diz sempre a mãe do seu Osório. Ela está lá bem velhinha com Alzheimer, e ela começa a ouvir as conversas, de repente ela vem com o bordão, fazer o bem sem olhar a quem. Ela sempre lembra isso para a gente, né? Mas se repararmos bem, muitas vezes, o benfeitor está mais preocupado com a foto lá, com a selfiezinha, né? Do que com o beneficiado. Que às vezes está ali do lado dele e não recebeu nenhum aperto de mão. A pessoa às vezes não olhou para ele, tá vendo? Né? Está fazendo a caridade? Está fazendo a caridade. Claro que está importante essa caridade. Mas e o meu próximo? Né? Ele é importante também. Mas, então, a gente colabora ativamente nas campanhas, né? E às vezes a gente convida. Olha, no último sábado do mês, nós vamos fazer uma visita lá no asilo. Quem vai? Olha, pessoal, temos uma visita para fazer no orfanato tal. Vamos fazer uma campanha de visita num hospital? Gente, é impressionante. Não, eu tenho compromisso hoje. Aparece compromisso em todos os dias, em todas as horas. Então, é muito mais fácil a gente botar a mão no bolso, botar um dinheirinho, ou comprar a sua cesta básica, ou entregar. Mas o estar lá, o olhar, o abraço, a mão amiga, não vai. Vai sempre os mesmos. E muitas vezes fica sobrecarregado. Porque a espiritualidade nos diz assim, tarefa dada, não, compromisso assumido, né, tarefa cumprida. E se você quer uma tarefa cumprida, dá para aquele que está mais sobrecarregado, que aquele lá vai arranjar um tempo para fazer. Ele já está habituado a fazer muita coisa. E eu costumo dizer que para fazer a caridade, a gente tem que ter muito cuidado. Como assim, Soninha? Você não está dizendo aí que a gente tem que fazer a caridade e tal, né? Tem que estar lá, tem junto. A gente tem que ter muito cuidado, sim. E qual é esse cuidado? É o cuidado de não melindrar o outro, de não humilhar aquele que está precisando, de ter esse olhar diferenciado para ele. Porque muitas vezes a gente vai lá conversar com ele, muito preocupado em passar o nosso saber. O que o Evangelho diz, o que as Escrituras dizem,
E ele está lá com problema, ele gosta de ouvir a palavra do Evangelho. Ele gosta. Mas se ele está com fome, ele não vai prestar atenção. O Chico dizia para nós, né? Temos que ter um olhar diferenciado para saber quando é a hora do pão material e quando é a hora do pão espiritual. As nossas palavras, muitas vezes, caem como ácido na ferida da pessoa. Então, a gente tem que prestar atenção. Que mesmo o nosso muito falar, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Porque a pessoa fica lá, com cara de paisagem para você e pensando, pô, esse chato não vai parar de falar, meu Deus do céu, veio fazer o quê? Já faz meia hora que está falando na minha cabeça, eu não aguento mais. Está olhando para ti lá com a cara de paisagem. Né? Se você está massacrando ele, né, com o teu excesso de bondade, ele não está prestando atenção. Não está. Uma pessoa doente com fome, né, tem necessidade de acalmar essa dor. Primeiro a gente dá o pão, depois a gente dá o pão espiritual. E aí ele vai estar fortalecido, ele vai estar receptivo para receber a palavra do Evangelho. E essa palavra do Evangelho, ela vai cair com bondade. Ele vai ver com olhos de bondade. Porque ele está prestando atenção. Olha, que bom, me trouxeram isso, era o que eu estava precisando, era esse remédio, era essa comida. Ele vai ser agradecido. Lá nos infortúnios ocultos do Evangelho, que vocês podem estar lendo, tem uma parte que diz assim, quem é essa mulher rica e bem vestida, que vai com uma caravana levar aos lares aquilo que eles estão precisando? A comida, o remédio, a roupinha quente, né, para o inverno que está chegando. Aí a filha quer também dar, e ela falou assim, se você quer dar alguma coisa, você tem que fazer, porque se eu te der para que você dê, sou eu que estarei fazendo a beneficência, você não. Se você quer fazer, dá do seu tempo, dá do teu carinho, vai comigo, me ajuda a tratar os doentes. E é assim que a gente deve proceder. Durante a pandemia, nós tivemos muitos exemplos mesmo, de pessoas que souberam descobrir os infortúnios ocultos. No momento em que todos nós ficamos com medo daquilo que estava chegando para nós, porque nós nunca havíamos passado por uma pandemia. Era uma coisa assustadora, era uma coisa avassaladora. Então nós nos fechamos atrás das nossas portas. Mas aí começamos a olhar através dessa porta. Quantas vezes a gente não viu pessoas se predispondo a fazer a compra para aquele idoso que não podia sair porque ele era o mais vulnerável. Não conhecia, talvez, o vizinho do apartamento, nunca viu, ou soube de alguém, né? Mas se dispôs a ir lá fazer a compra, a levar o remédio, a mandar uma mensagem, fazer uma chamadinha de vídeo para aquela pessoinha que estava lá sozinha, para aquele vulnerável que estava lá sozinho. Nós vimos muitas pessoas se mobilizando para fazer máscaras e entregar lá no metrô de São Paulo. Ela passava o dia costurando, no outro dia ela ia entregar as máscaras. Ficava lá, quietinha, oferecendo. Era uma maneira que ela achou que ela podia ser útil, porque ali estava, né, uma pessoa que talvez não pudesse ter uma máscara. E ela achou que esse gesto era importante, e foi. Mas outra coisa que a gente também descobriu com a pandemia foi a importância de estar junto com a família. A importância de valorizar o seu idoso, de cuidar do seu idoso. Né? A importância do abraço, porque muitas vezes passávamos 15, 20 dias, um mês sem visitar a mãe, sem visitar o tio, a vovó, né?
Ah, mamãe, hoje não dá para ir almoçar na sua casa porque eu tenho que levar o fulaninho para passear, tenho que levar no judô, tenho que levar ele, e os dias passaram. E aquela pessoa ia ficando sozinha, com saudade muitas vezes, né, querendo estar junto, mas não querendo atrapalhar. E aí quando a gente foi separado, quando a gente teve que ficar cada um no seu quadrado, caiu a ficha. Opa, pera lá, eu quero estar com pessoas, eu quero estar junto. Eu amo tal pessoa. Quantas pessoas não entraram em depressão? Tiveram problemas emocionais agravados por conta desse isolamento. Então, foi muito importante essa descoberta do outro, né? E tem um outro lado. Eu vou falar daqui de nós, espíritas, porque todos que estamos aqui já podemos nos considerar espíritas, porque estamos vindo há bastante tempo aqui, já conheço a maioria, né? Então a gente já pode se dizer espíritas. Mas muitas pessoas chegam na nossa casa querendo ajudar, se engajar num trabalho social, participar, né? Olha, o que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer, onde eu posso ajudar. Não sabem como pode ajudar, mas eu digo, vir ajudar aqui na Casa Espírita é muito importante, mas se a gente tiver olhos de ver, às vezes lá na nossa família tem uma pessoa precisando, passando necessidade. Ah, mas eu não vou falar com ele. Faz tanto tempo que me virou a cara. Lembra do que me falou? Ah, não, não vou. Mas o familiar está precisando. Ali tem uma vizinha, que você vê que está sempre carrancuda, né? Está triste, está batida. Ah, eu não vou falar com essa chata, com essa vizinha aí. Ó. Me virou a cara outro dia. Falei bom dia, nem respondeu. Ih, meu Deus, olha lá, aquele mendigo, hein? Tá fedido, vou atravessar a rua. Atravessa a rua porque ele tá fedido, porque tá com medo dele, porque ele pode te assaltar. Quando é um irmão em necessidade. Eu ia pegar o irmão e levar para dentro da minha casa? Não, porque a gente também tem que ter os nossos cuidados. Mas a gente passa e não faz uma prece. Muitas vezes. Não estou dizendo que seja o nosso caso aqui. Porque, tanto que a gente vem batendo nessa tecla que hoje a gente talvez já tenha um olhar diferenciado. Olha que criança mais esquisita lá na rua, trombadinha. Ah, não, toma cuidado com o meu celular. Às vezes está precisando de uma mão amiga, de uma orientação. Só isso. E aí nós entramos também, né? Vamos parar, vamos pensar. Eu estou fazendo tudo que eu posso? Eu estou sendo caridoso? Eu estou sendo indulgente? Eu estou de fato ajudando o meu próximo? Eu tenho praticado a caridade nos meus atos, nos meus pensamentos, nas minhas palavras? Muitas pessoas dizem que não têm ou não sabem como ajudar. Será mesmo? Será que todos nós estamos impossibilitados de fazer um gesto de bondade? Não temos em nós esse germe já brotando? Nós podemos fazer muita coisa, um sem número de pequenos gestos, né? Que às vezes passa despercebido pela maioria de nós, mas às vezes salvam uma vida. Às vezes está aquela pessoa lá depressiva, andando a esmo pela rua, sem ver ninguém, né? Engolfado no seu problema, e a gente passa e diz, bom dia. Não interessa se eu não conheço.
Eu dou bom dia para todo mundo. Às vezes aquele bom dia, às vezes aquele sorriso na hora certa salvou uma vida, porque ele poderia estar pensando em se matar. E de repente ele falou assim: eu fui visto, alguém me viu, eu não estou invisível. Às vezes, quando a gente pode dar um sorriso, quando a gente pode dar um abraço, mas às vezes a gente pode compartilhar um silêncio. A gente precisa saber calar para estar só ali, para estar junto, prestando atenção de fato e realmente naquela pessoa. A gente pode estar compartilhando esse silêncio, pode estar chorando junto. Chico nos disse uma vez que chegou uma pessoa muito triste, muito desesperada, porque havia perdido seu filho. E ela chorava, chorava, chorava incessantemente. E o Chico ali caladinho. Ela falou assim: o senhor não vai falar nada? Ele falou: não, minha senhora, nesse momento eu vou chorar com você. Porque ele sabia da dor que ela estava sentindo. E que tudo o que ele dissesse naquela hora não ia confortar. Mas o abraço solidário, a lágrima sentida, aquilo calou fundo. E ela voltou outras vezes e se engajou e começou um trabalho social. Porque o Chico recomendava isso. E quando as mães perdessem os seus filhos, que elas cuidassem dos outros filhos que ficaram, dos órfãos, e se engajassem num trabalho social. Porque era uma forma de honrar a memória daquele ente querido. Porque esse trabalho social que ela fosse fazer em nome dele ia ajudá-lo na espiritualidade. Porque cada vez que chegasse uma prece de agradecimento, ia chegar até ele, como o remédio que ele estava necessitando para se adaptar na nova vida. Porque nós, quando vamos para outros lugares, quando viajamos, quando vamos para outros países, nós temos que nos adaptar ao modo de vida, né? À comida, ao lugar, aos horários. Nós temos que nos adaptar. E é assim também quando a gente volta para a espiritualidade. Vamos chegar lá um pouco perturbados? Vamos. Vamos estar de frente com a nossa consciência? Vamos. Mas também nós vamos estar nos adaptando, porque não vai faltar amparo, não vai faltar ajuda da espiritualidade. E se nós entendermos que em vez de desespero, em vez de revolta, de brigar com Deus, nós mandarmos essas boas vibrações, seja a quem for. Não importa se não é nosso conhecido, se a gente conheceu, se não conheceu. Todos os dias, milhares de pessoas voltam para o plano espiritual. E eu posso fazer uma prece. Porque ali pode estar um infortúnio, né? Ele vai se deparar. Ele não venceu as suas dores e se suicidou. Ou ele não venceu e tirou a vida de alguém. Ou isso, ou aquilo. Sempre vai chegar com alguma dificuldade. Podemos auxiliar com a nossa prece silenciosa. Não é preciso nome, não é preciso rosto. É preciso amor. Só amor. Quando damos de nós, né, seja materialmente, emocionalmente, nós vamos exemplificando aquele que está ao nosso lado. Nós vamos exemplificando, porque nós somos muito observados. Os nossos atos, os nossos gestos, eles são muito observados. Nós temos que ter sempre também um olhar para quem está do nosso lado, às vezes na condução, está indo lá para o seu trabalho, ou está indo em busca de um trabalho, muitas vezes desesperado. Então vamos, né?
Que Deus acompanhe esse irmão de caminhada, esse irmão de jornada. Seja qual for a sua dificuldade, a sua necessidade, ela possa ser atendida. Podemos, a todos os momentos, estarmos nos lembrando que nós não somos únicos no universo. Que nós não podemos nem devemos estar numa bolha, só preocupados com a nossa vidinha, só preocupados com o nosso corpo físico, só preocupados com a nossa família, com o nosso querer. Porque enquanto um irmão estiver sofrendo, eu tenho responsabilidade nisso. Se tem um irmão feliz, eu tenho responsabilidade nisso. Eu posso e devo ter responsabilidade nisso. Porque somos uma família universal. Todos nós temos um compromisso conosco, que é o de crescermos, de evoluirmos, de aprendermos, de partilharmos, de repartir aquilo que nos chega. Temos que saber calar muitas vezes a nossa dor para descobrir a dor do vizinho, que pode ser muito maior que a nossa. Quantas vezes a gente sai de casa meio desesperada e olha, tem lá uma pessoa que ficou doente, então a gente vai no hospital, vai visitar o nosso doentinho. Mas aí chega aquela hora da enfermagem, cuidar daqui, cuidar dali, né? E a gente sai um pouquinho e a gente começa a olhar em volta. Quantas dores lá, né? E a gente vê, às vezes, a pessoa sozinha, a gente pode ir lá oferecer um copo d'água, falar boa tarde. Quantas vezes a gente passa na porta do hospital e a pessoa está desencarnando. Ó, uma prece. Quanto não vai ajudar, né? Então, é muito importante darmos de nós, também emocionalmente. E tem mais uma coisa. A gente precisa aprender a olhar esses infortúnios ocultos. Nós vivemos numa cidade bonita, nós vivemos numa cidade progressista, moderna, Itajaí é assim, que oferece muitas oportunidades. Mas se a gente sair um pouquinho para a periferia, como acontece em todas as grandes cidades, nós vamos descobrir muitos infortúnios que a gente pode estar ajudando a amenizar. Muitas vezes, a gente também bem preocupado lá com os animais, né? A gente tem visto que a gente já melhorou muito, porque antigamente a gente chutava o cachorro, né? Botava para fora, ele dormia lá no frio, na chuva, no quintal, comia resto de comida, nunca viu um veterinário, ele era só um bicho. Hoje a gente já elevou um pouco mais o nosso olhar, já sabe que é um irmão nosso, né, que está em processo evolutivo, e já estamos cuidando melhor desses animais. Mas aí nós exageramos. Elevamos o nosso cachorro, ou o nosso animal, a status de filho. E nós fazemos festa de aniversário. Entre aspas, né? A gente vê bem a socialite fazendo isso, né? Aquele exagero, gasta-se milhões. Não que a gente não possa ter esse apego, esse olhar para o nosso cachorro, para o nosso gato. A gente deve e pode, mas não podemos dar, por exemplo, uma festa milionária para um cachorro e não oferecer um centavo para uma criança comprar uma bala. Porque é um trombadinho. Não estou nem aí. Eu quero é meu cachorro. Triste, né? Muito triste. E às vezes a gente pensa que é só aquela pessoa que está desprovida do material que tem problema. Não. É um ledo engano, não. Às vezes, aquela pessoa que tem tudo e mais um pouco é a que não tem nada, porque ela tem um vazio interior tão grande, porque ela já pôde
satisfazer tudo o que podia materialmente e nunca está satisfeito. Por isso a gente está vendo aí quantas milhões de pessoas adentrando ao mundo dos vícios, das drogas, dos crimes, né? Mesmo que se ache impune porque tem a sua grana. A gente vê aí o índice assustador de suicídios, principalmente nas camadas mais novas. Crianças têm se suicidado. Porque o amigo fez bullying, porque o amigo postou não sei o que lá no Facebook, ou vazou as fotos. Por quê? Porque muitas vezes aquele que deveria ser o cuidador, dentro do seu próprio lar, proveu de tudo, materialmente dizendo, seu filho, mas deixou ele sozinho. Então, às vezes, aquele cuidador lá da internet tomou conta bem bonitinho dele. Às vezes, a gente não viu a dor do nosso filho. A gente não viu a solidão dos nossos filhos. Por quê? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra. Eu tenho que dar o melhor para ele. Eu tenho que mandar ele para a faculdade, fazer isso, aquilo. Aí ele chega lá na idade de ir para a faculdade, pô, fez porque quis, eu não pedi nada. Eu quero mesmo é ficar na balada. E aí vai para a balada. E aí vai buscar o material. Vai buscar as paixões. E aquele filho que podia tudo, que nunca teve um não, não é agora que vai obedecer. Não é agora que vai ouvir. Hoje nós temos também um sem número de doenças da alma. Depressão, síndromes variadas, pessoas mergulhando, né, nessas paixões em relacionamentos tóxicos. Para quê? Para preencher um vazio existencial. Porque falta Deus na vida. Porque aquele que tem Deus na sua vida não perde as estribeiras. Porque ele aprende que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. E que tudo o que nos acontece, somos os artífices desses acontecimentos. Então, nós que conhecemos Jesus, que conhecemos Deus, que estamos buscando sairmos do nosso umbigo, nós estamos tentando sair, tentamos crescer. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus, de falar do Evangelho para os nossos pequenos. Fazemos a nossa parte. E vamos olhar para dentro de nós mesmos, para que quando a gente fizer a nossa caridade, a gente não esteja envolto em vaidade, que a gente não esteja fazendo a nossa caridade para recebermos aplausos, nem estarmos em frente aos holofotes, né? A gente não precisa gritar para o mundo exterior, olha, como eu sou bonzinho, eu estou entregando uma cesta básica, eu levei uma roupa, eu fiz uma festinha. Isso tudo é importante, na medida exata da necessidade. Assim como a gente deve orar em secreto, que Jesus nos ensina. Quando for orar a vosso Pai, entra no vosso quarto e faz a sua oração em segredo. Assim é a nossa caridade. Seja ela material, seja ela emocional. Que a nossa palavra que a nossa palavra e a nossa caridade seja para confortar, para reerguer, para levar esperança, para trazer a fé, o equilíbrio para aquela pessoa que está tão desesperada. Isso é descobrir um infortúnio oculto.
E a gente aprendeu que, afinal de contas, é dando que se recebe. Quando a gente faz aquele pequenino gesto com o coração, quando a gente recebe aquele agradecimento, olha como a gente se sente. Olha a felicidade que toma conta da gente. Então, que a gente seja digno da misericórdia de Deus, que nos ajuda através do nosso próximo. Porque é assim que Deus ajuda. Deus não vai descer. Deus não vai fazer milagre na nossa vida. Deus ajuda a criatura através das suas criaturas. Então, não vamos esperar os aplausos, os louros, a compreensão, porque nós vamos ser muitas vezes criticados, vamos ser alvos de zombaria. Quem já não ouviu dizer? Nossa, vai no centro de novo? Por que não leva a cama, dorme lá? Ou então assim, quer virar santo agora? Tá todo bonzinho? Não bebe, não fuma, não vai na balada, não fala palavrão. Só você nesse mundo que não fala palavrão. Está querendo virar santo. E isso em forma de deboche. Nós vamos ser muito julgados por tudo que a gente disser. E vamos estar sendo observados, tanto pela luz quanto pela treva. Porque existe um sem número de influenciações, né? A gente recebe influenciação espiritual de todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E a luta não é contra Jesus. A luta é contra o bem. Jesus nos ama tão intensamente que ele criou esse planeta para nós. Ele pensou tudo nos mínimos detalhes, para que a gente pudesse viver aqui. E aí, aquele que não quer o bem implantado, ele vai nos influenciar, né? Para que a gente se desvie do nosso caminho. Então, quando a gente ouvir assim, olha, tá querendo virar Madre Teresa de Calcutá? Tu diz assim, quem dera, gostaria. Se formos alvo das grosserias, vamos saber calar. Porque se a gente entrar em contenda, bater a boca e entrar em discussão, a gente vai piorar o estado daquele irmão. Porque ele já está perturbado. Às vezes ele está com inveja da gente. Às vezes ele tem vontade de fazer o bem e não sabe, porque ele só aprendeu o outro lado. Então ele também já foi muito maltratado. Então o que ele dá? Aquilo que ele tem. Então se a gente sabe calar nessa hora, também é descobrir o infortúnio. Então nós vamos ler aqui uma paginazinha desse livro que se chama Vida Feliz. É de Joana de Ângeles, né? É de Divaldo Franco, psicografia, né? De Joana de Ângeles. Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia e de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Então, paz e luz para nós, que possamos estar indo para nossos lares, buscar lá o Evangelho, o capítulo, né, dos infortúnios ocultos, que a vossa mão esquerda não veja o que faz a sua direita. Por alguns instantes, nós vamos de novo fechar os nossos olhos. E dessa vez, para agradecermos por
tudo o que temos, por tudo o que somos, pela dádiva dessa reencarnação, pela família, pelos amigos. Vamos agradecer por tudo aquilo que já conseguimos conquistar, pelos problemas intrincados que conseguimos resolver. Pai, aquilo que eu ainda não consigo, esse está nas suas mãos e irá chegar a solução no momento certo. Vamos dizendo a esse Pai de infinito amor: Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.